it, eu coloquei a tradução dele aqui, se a gente fosse traduzir o it, eu coloquei ele, ela, isso, isto. Pode ser só o a, o lo, o lá. Que lo e lá? Sabe aquele fazê-lo, entregá-lo, sabe? Corrigi-lo, sabe esse lo lá, quando a gente está falando de algo, mesma coisa o e o a, o it, pode ser tudo isso. Só para você começar a entender quem é o it. Porém, tá? Porém, o it, na maioria das vezes, não tem tradução. Ele não é ninguém. Então, quem que é o it? Na maioria das vezes, ele não tem tradução de nada. Eu não traduzo it. Ele vai aparecer ali na minha sentença, porque eu preciso dele. No inglês funciona assim, mas isso não quer dizer que eu vou traduzir. Então, só para a gente começar entendendo, tá? Hello, guys! Sejam todos bem-vindos. Hoje eu separei um conteúdo que a galera confunde pra caramba, né? E quando eu falo que as pessoas confundem bastante, não são pessoas que ainda não falam inglês, não. São pessoas que já falam inglês e confundem bastante na hora de usar. Tá bem grandão escrito it, sem tradução. It, ninguém. Ele não é ninguém, porque a gente não vai ficar traduzindo esse it como isso, como a maioria das pessoas pensam que é. Ó, vou dar um exemplo para você. Como it não é ninguém. Na seguinte frase, se eu tivesse que falar o seguinte no inglês, está chovendo. Inclusive hoje choveu um pouco menos, né? Mas ontem choveu muito, que bom, que estava muito seco. Está chovendo. Quando eu penso numa sentença desse tipo em inglês, a vontade é fazer o quê, guys? Não é já falar o está e o chovendo? Está em inglês é is, tudo bem? Is. Chovendo, raining. Chovendo, raining. Então, o que dá vontade de fazer se a gente tivesse que falar está chovendo em inglês? Is raining. A gente já pensa logo assim. Ah, dá vontade de falar is raining. Só que no inglês eu não posso construir uma sentença dessa forma. Por que, teacher? Então, o está não é o is. Muito bem, chovendo, raining. Só que no inglês eu não posso deixar esse is, esse está, sozinho na minha sentença, tá? Porque no inglês é diferente, né? Então, toda vez que eu vou falar no inglês, eu não posso deixar um verbo boiando sozinho, tipo esse is aí, do nada, ele lá, sozinho, sem ninguém, vamos dizer assim. No inglês, eu não posso. O que eu preciso? Nesse caso, eu preciso colocar o it. Então, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, o it não tem tradução de nada, porque olha a minha frase, está chovendo. O it, tá tendo alguma tradução aqui, guys, na sentença? It's raining? Não, é só está chovendo. Mas eu preciso dele aí, teacher, mesmo que eu não estou traduzindo it, ele precisa estar aí na frase? Sim, precisa, porque eu não posso deixar esse is da minha frase sozinho, boiando aí. Eu preciso do it por conta disso. Então, it's raining. Quando eu falo rápido, tss, tss, o som é esse, tá? It is, a gente vai ouvir isso aqui, ó. Tss, it's raining a lá. Tá chovendo muito. It's raining, tudo bem? Então, o it apareceu aí. Perceberam que ele não tem tradução de nada? Ele não está traduzido como nada, nem isso, nem aquilo, nada disso, não é ninguém. Está chovendo, tudo bem? Mas ele está aí porque eu preciso dele. Muito bem. Se eu tivesse que falar algo do tipo, é fácil, é importante, está calor, todos esses tipos de sentenças, quem está me acompanhando pelo YouTube, é fácil, é importante, está, tá vendo? Está. Toda vez que eu faço esse tipo de sentença, né? É fácil, é importante, está calor, eu vou precisar do it na minha sentença, tá? Dá uma vontade louca de colocar só o is ali direto na sentença, mas como eu falei no comecinho aqui, quem está acompanhando meus slides no YouTube, eu preciso do it. Então, toda vez que eu falo é fácil, it's easy. É fácil, it's easy, tá? Não tem ninguém.
Eu preciso desse it aí. É importante. It's important. It's important. Tudo bem? Tá calor. It's hot. It's hot. Olha o it lá de novo. Então, por mais que dá vontade de falar esse is e ir direto, is easy, is important, is hot. Eu não tenho ninguém antes do is. O is está lá sozinho, abandonado. Eu vou precisar do it para poder falar essa sentença. Então, muitas vezes, quando você falar esse é e esse está, o it vai entrar na sua sentença, tá? Igual tá aparecendo aqui no slide para você. Então, toda vez que você falar, muitas vezes, quando você falar o é e o está, é fácil, está legal, vai aparecer o it e o is aí. Grava essa informação. Tudo bem? Considerando isso, além disso, que eu acabei de mostrar para vocês, principalmente quem está vendo as minhas sentenças aqui pelo YouTube, o it, lembra que eu falei na tradução que às vezes ele é o ele, que a gente começou a aula falando isso? Só que esse ele não é o ele de pessoa não, tá? Ah, meu amigo é legal, ele está aqui. Não é esse ele. É o ele quando eu me refiro a alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um carro novo. Quero falar isso em inglês. Eu tenho um carro novo. Ele é azul. Esse ele, na verdade, é o carro, não é? Eu tenho um carro novo, ele é azul. Olha lá como é que ficou no inglês. I have a new car. It's blue. Olha o it entrando como ele. O que aconteceu aqui? Para eu não ter que falar de novo, eu tenho um carro novo, meu carro é azul, né? Ou meu carro novo é azul, eu coloco it para substituir alguma coisa. Então, it, além daquela primeira função que a gente viu, que não vai ter tradução de nada, mas eu preciso dele porque eu não posso deixar um verbo sozinho boiando lá no inglês, ele também entra para substituir alguma coisa, tá? Por isso que às vezes a gente aprende lá, né? Se você já fez algum curso regular de inglês, aqueles tradicionais, assim, eu tô te perguntando porque eu já fiz e eu sei que é mais ou menos isso. It, eu uso para he, she, it. Tradução, ele, ela, para coisas, animais. Mas aí na prática a gente vê que não é bem isso, né? Mas que ele é esse? Que ela? Mas que coisa? Que animal, tá? Então, eu uso, na verdade, para substituir alguma coisa que eu já falei. Eu tenho um carro novo. Ele é azul, ele é bonito. Vai tudo ser it. E mesmo que eu não quisesse falar esse ele, tá, guys? Ó, dica importante. Mesmo que eu dissesse o seguinte, eu tenho um carro novo, é azul. Você precisa ver. Nossa, uma cor linda. Esse é azul, o it ia estar aí também. Então, esse ele eu posso falar ou não. Eu tenho um carro novo, é azul. O it ia estar aqui do mesmo jeito, tá? Se eu falasse só é azul, ou se eu falar ele é azul, it ia estar lá nas duas situações. Tudo bem até aqui? Mesma coisa que eu falei lá no começo da aula, né? Eu posso fazer, ou eu posso fazer isso. A gente fala muito no português esse isso, né? Você pode fazer isso para mim? Pode deixar que eu posso fazer isso sim, né? Eu posso fazê-lo. Difícil a gente falar esse fazê-lo no português, não é? A gente fala o quê? Fazer isso, né? Esse isso, esse lo, que é a mesma coisa, é o it também. Eu posso fazer. I can do it. Mesmo que você falasse, eu posso fazer isso, eu posso fazê-lo. As 3 sentenças no inglês, você diria, I can do it. Please, can you do that for me? Can you do it for me? Oh, yes, I can do it. Sempre eu vou colocar esse it. Eu posso fazê-lo, fazer isso, né? Então, é importante a gente entender que esse isso que a gente fala muito no português, eu vou fazer isso, eu vou ver isso, eu vou comprar isso, vai ser o it. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse isso que você tanto coloca na hora de falar, vai ser o it e não o this, tá bom? Bom, seguindo falando um pouquinho ainda do it, você já aprendeu em algum curso tradicional que o it você usa para ele, ela, coisa, animal? Então, só que tem uma questão nessa história de animal que acho que não te contaram lá na escola de idiomas. Quando você aprendeu inglês, talvez não te contaram quando eu uso esse it, para que tipo de animal é. Eu vou comentar um pouquinho com você. Quando eu me refiro a um animal de uma forma generalizada, por exemplo, quem está acompanhando meus slides tem uma frase que está assim, no YouTube. Eu vi um cavalo ontem.
Tudo bem? Ó, tem um animal ali, tem um cavalo, né? Eu vi um cavalo ontem. Ele era preto. Ele era preto. Ele quem? O cavalo, gente. Eu vou usar o it para esse tipo de situação. Tudo bem até aqui? I saw a horse yesterday. It was black. Eu vi um cavalo ontem. Ele era branco. Usei para animal. Tranquilo até aqui? Só que quando você fala de animal no sentido de pet, o seu bichinho de estimação ou o bichinho de estimação de alguém que você conhece, você não vai usar o it. Você vai usar he ou she, como se fosse menino ou menina mesmo, tá? Então, se eu tiver que falar da Scully, que é a minha cachorrinha, eu falo she e não it. Então, cuidado com essa história de que o it você usa para animal, tá bom? Eu tenho um cachorro, ele é preto. Ó, mesma frase, só mudamos o bichinho. Lá era um cavalo, né? I have a dog, mas agora é o meu cachorro. He's black. Se fosse ela, fêmea, she's black. Então, cuidado com essa história que o it você usa para animal, porque você vai usar em situações generalizadas. Falei do meu bichinho, falei do bichinho de estimação de alguém. Você já não usa mais o it e vai usar, sim, o he or, ou, estamos misturando inglês, né? He or she. O he ou she. Tudo bem? Bye, bye. See you guys.